Dinheiro. Essa é a palavra que mais define as pessoas. É a palavra que mais pensamos no dia a dia, pois o dinheiro resolve qualquer tipo de problema. Bem, era o que eu pensava. O que eu não pensava é que às vezes causamos um problema maior para suprir essa necessidade. Contarei a minha história do início. O ano era 1994. Eu era um garoto que morava em um pequeno sítio no interior de Minas com os meus pais. O sítio era pequeno e levávamos uma vida sofrida. O meu irmão e eu dividíamos o mesmo sapato, e quando ele chegava da escola de manhã, eu ia à tarde com aquele mesmo sapato velho, muito maior do que o meu pé. O meu pai era um desses fanfarrões. Ele gastava todo o dinheiro que ganhava em cachaça, e até mesmo o pouco dinheiro que a minha mãe ganhava lavando roupas para os moradores da região. Nunca tivemos mochila. Levávamos os cadernos que a própria escola dava e dentro de sacolas plásticas. E quando fiz 14 anos, o meu avô, o seu Antônio, um homem muito bondoso, ele me levou para jogar futebol em um time chamado Ipatinga, que fica em Minas Gerais. Eu sempre amei futebol. Sempre jogava no colégio e na rua com a molecada. Acontece que não era um jogo comum, era um teste. O meu avô era amigo de infância de um senhor que selecionava os melhores atletas para jogar naquele time, ou até mesmo em times maiores como Cruzeiro e Atlético. E eu, apesar de pobre, era um garoto forte e eu posso dizer que era bonito. Cabelos castanhos, claro, olhos esverdeados e um belo visual. E naquele jogo eu comecei mal, pois estava me entrosando com o time, mas no segundo tempo eu fiz 3 gols. O meu avô ficou muito feliz com o meu desempenho e mais feliz ainda quando o senhor Carlos, que era seu amigo de infância, ele falou que eu havia passado no teste e me levaria para Belo Horizonte para jogar no time do Cruzeiro. E eu fiquei muito feliz. Eu peguei as minhas únicas 2 peças de roupas que eu tinha, me despedi da minha família e fui com aquele senhor. Entrei em sua caminhonete e pegamos viagem. E quando chegamos em uma cidadezinha, o senhor Carlos, ele disse que ficaríamos em um hotel, pois ele não gosta de dirigir à noite. Mas primeiro fomos até um bar, e lá comemos algumas porções de churrasco. E o senhor Carlos, ele bebeu muito junto com outros cachaceiros que haviam ali. E quando voltamos para o hotel, ele disse que eu precisava tomar um banho, porque pegaríamos a estrada pela manhã. Dividíamos o mesmo quarto. Então, quando eu entrei no banheiro, o senhor Carlos veio logo atrás. Eu estava nu e com as mãos eu cobria as minhas partes íntimas, mas ele falou que já éramos homens e não tinha nenhum problema tomar banho comigo. Eu fiquei muito constrangido, mas aceitei. Porém, aquele velho tentou passar a mão em mim e eu falei para ele parar, que eu não gostava daquelas coisas. Mas ele disse que se eu não fizesse o que ele queria, ele me deixaria ali na estrada e iria embora sozinho, e que eu pudesse dar adeus ao meu sonho de ser jogador. Eu não tive escolha a não ser deixar aquele velho fazer o que ele bem quisesse comigo. Não entrarei em detalhes, mas eu me senti péssimo naquela noite. E logo pela manhã, pegamos viagem para Belo Horizonte, e no carro, ele me pediu 1000 desculpas. Ele disse que quando bebe, ele não sabe o que faz, e que eu deveria o ter repreendido. Eu não disse nada durante toda a viagem, mas ele insistia que eu deveria manter segredo e não contar nada para o meu avô.
pois isso poderia acabar com a minha carreira no futebol. E quando chegamos em Belo Horizonte, eu fiquei em um alojamento e fiz uma semana de teste na Toca da Raposa. Mas, infelizmente, eu não conseguia parar de pensar no que aquele velho tinha feito comigo no banheiro do hotel. Eu me sentia enojado e não me concentrei no jogo. E o resultado foi o pior. Eu não havia passado no teste. O velho me culpou. Ele disse que eu não me empenhei e não joguei com vontade. E que agora eu teria que esperar mais 15 dias até ele retornar para a minha cidade e me deixar na casa dos meus pais. Mas enquanto isso, eu teria que ficar na casa dele. Eu não tinha opção e não sabia o que fazer. Não conhecia ninguém e não sabia como pedir ajuda. Aquele velho era sempre legal comigo, mas sempre quando ele bebia, ele me obrigava a ter relações sexuais com ele, e isso se tornou frequente todas as noites. Comecei a beber para não ficar lúcido durante as noites que se passavam, e depois de 15 dias de sofrimento, eu finalmente estava em casa. O meu avô me perguntou como foi o teste, e eu, chorando em seus braços, eu disse que eu não havia passado no teste. O meu avô logo desconfiou do meu comportamento e me perguntou se tinha alguma coisa a mais que eu estava escondendo dele. E de tanto meu avô insistir, eu logo falei tudo que o senhor Carlos havia feito comigo naquele quarto de hotel. O meu avô acreditou em mim, pois disse que na infância o Carlos também tentou fazer o mesmo com ele. O meu avô me chamou até a sua casa. Ele enrolou um livro em um pano preto e disse: "Você saberá a hora certa de usá-lo, mas por enquanto apenas guarde onde ninguém possa vê-lo." Obedeci às ordens do meu avô e guardei o livro em casa. O meu pai também estava muito decepcionado comigo, por eu não ter passado no teste do futebol. Na manhã seguinte, eu acordei com a notícia que o meu avô, o seu Antônio, ele havia sido preso, pois ele esfaqueou seu amigo Carlos naquela noite. O meu avô sempre foi um homem justo e bondoso. Então, como ser preso era demais para ele, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu no mesmo dia da sua prisão. Eu sei que o meu avô fez aquilo para me proteger e para se vingar do que o Carlos havia feito comigo. O Carlos, ele foi encontrado em estado grave, porém o destino foi cruel e aquele velho maldito sobreviveu. E o meu avô estava morto. Então, eu fui para uma clareira isolada que havia na mata e chorei muito. Chorei por tudo que havia acontecido. E não demorou muito e apareceu dois caras. E como a cidade é pequena, eles sabiam do ocorrido e me perguntaram o motivo que o meu avô tentou matar o Carlos. Eu precisava desabafar, então contei a verdade e aqueles homens disseram: "É o seguinte, garoto, por R$20 nós damos cabo naquele velho." No ano de 1994, R$20 era muito dinheiro. Eu não tinha nenhum par de sapato, quanto mais todo aquele dinheiro. E depois do enterro do meu avô, eu peguei o livro que ele me deu, acendi o lampião e fui ler no meu quarto, pois no bairro que eu morava não tinha energia elétrica na época. O livro era o famoso São Cipriano Capa Preta, e estava marcado em uma página, onde ensinava a fazer um pacto com o diabo. Eu era uma pessoa boa, mas depois de tudo que havia acontecido comigo e com meu avô, eu decidi fazer exatamente o que dizia aquelas páginas do livro. Primeiro, eu peguei um ovo de uma galinha totalmente preta, abri um pequeno buraco no ovo e derramei um pouco do meu sangue lá dentro. Então eu fui à meia-noite em uma encruzilhada que havia em volta de um canavial. Eu enterrei o ovo no estrume de cavalo e recitei a oração de evocação que eu tinha decorado do livro. Agora, era só voltar ao local depois de 7 dias e recolher aquele ovo. E ele geraria uma espécie de diabinho
que eu deveria aprisioná-lo em uma garrafa, alimentá-lo com o sangue do meu dedo, e ele faria qualquer pedido que eu desejasse. E dado os 7 dias, eu retornei até a encruzilhada, mas não havia nada lá. O estrume havia virado adubo e o ovo apenas farelos. Eu, muito triste, fui até o cemitério visitar o meu avô. Eu lembro-me de ficar algumas horas lá chorando em seu túmulo. E quando fui embora, eu tomei um susto, pois havia um cachorro negro enorme sentado me encarando. E eu fui embora e ele me seguiu até em casa. Então, antes de entrar, eu me despedi do cachorro e disse que infelizmente eu não poderia ficar com ele, pois o meu pai não deixaria, ou até mesmo faria coisa pior com ele. Bem, o meu pai não estava em casa, provavelmente em algum boteco enchendo a cara, ou traindo a minha mãe em algum cabaré. Mas na manhã seguinte, o meu pai também não havia retornado. E depois de uma semana, ele foi dado como desaparecido. Sabe lá Deus o que ocorreu com ele. Mas o cachorro sempre me seguia para todos os lugares. Um certo dia, quando eu voltava da escola, eu vi o cachorro deitado embaixo de uma sombra de uma grande árvore. Eu fui até ele para fazer carinho. Então ele se levantou e embaixo dele haviam 2 notas de R$10. E foi a primeira vez que eu peguei tanto dinheiro na minha vida. E no mesmo dia, eu chamei os 2 rapazes que disseram que daria cabo no seu Carlos e os paguei para que eles fizessem um serviço para mim. Eles me deram o prazo de 3 dias para dar cabo no velho. Entretanto, 7 dias se passaram e nada. E quando eu encontrei os rapazes e cobrei a dívida, eles disseram que não fizeram nenhum acordo comigo. Ou seja, eles me roubaram. Bem, eu fui muito burro em pagar adiantado. E quando pedi o meu dinheiro de volta, eles ameaçaram me bater. Eu tentei ir embora, mas eles não deixaram eu ir. Eles me seguraram e me levaram à força para a casa do velho Carlos. E o velho, quando me viu, ele logo falou: "Então primeiro você manda o seu avô me matar, e agora você paga os meus 2 amigos para me matar? É assim que você retribui tudo que eu fiz por você?" Aqueles 2 caras que eu paguei para dar cabo no velho eram 2 amigos íntimos do velho. Ou seja, o velho dava dinheiro a eles em troca de favores sexuais. Os 2 me seguravam e me despiram, me amarraram em uma cadeira. Então o velho falou: "Agora você vai ter o que merece, seu moleque." Mas antes que eles fizessem alguma coisa, um assobio veio lá de fora da mata, seguido de um forte vento que abriu a janela com muita força. Os rapazes, que tinham por volta de 18 anos, foram lá fora olhar o que era aquilo a mando do velho. Então se ouviu um forte urro e em seguida o grito daqueles 2 rapazes e logo depois um silêncio total. O velho, preocupado, ele pegou a sua espingarda e quando ele olhou pela janela, aquele cachorro negro pulou na cara dele com muita força, o jogando para trás. E com fortes mordidas, ele arrancava pedaço por pedaço do velho até o dilacerar por completo. Aquele cão mordeu as cordas que eu estava amarrado na cadeira. Eu consegui me soltar e corri para casa, mas percebi que não havia como fugir do cachorro. Ele me seguia como uma sombra. Era um tipo de guardião, um protetor. E tempos depois, eu me acostumei com ele e coloquei o seu nome de Rex. E foi quando ele disse: "Pode me chamar pelo meu nome verdadeiro. Me chame de Belial." Eu não fazia ideia que se tratava do nome de um demônio, mas me arrepiei todo quando ouvi esse nome. Na verdade, eu me arrepiei mais ainda quando aquele cão falou comigo.
Ele tinha uma voz de comédia que lembra o meme dos dias atuais, quando a morte fala: é assim que eu gosto, amostradinho. Essa era a voz que o cão falava comigo. Aquele cão, ele disse que estava ali para executar qualquer ordem minha, desde que estivesse ao seu alcance. Bem, eu vou resumir o restante da história. O cão me ajudava a desenterrar botijas e tesouros escondidos, atormentava os meus inimigos, e nisso eu ganhava muito dinheiro na cidade com truques de mágica, como fazer as coisas levitarem, transformar a água em Coca-Cola e até mesmo fazer mágica com bonecos, do tipo que eles andavam sozinhos. Claro que tudo isso eu combinava antes com aquele cão. O meu irmão mais velho, ele havia se casado e se mudado para a capital. Mas com todo o dinheiro que eu tinha, eu dei uma vida muito confortável para minha mãe e até nos mudamos para um bairro nobre. Mas devido a traumas do passado, referente ao que o velho havia feito comigo, eu nunca consegui superar aquilo. E o pior, aos 19 anos, eu me tornei um monstro igual aquele velho, pois tudo que o velho havia feito comigo, eu fazia com outros adolescentes, e aquele cachorro sempre me ajudava. Era como se ele hipnotizasse os meninos, e por uma pequena quantia em dinheiro, eles topavam fazerem os meus caprichos. Tempos mais tarde, a minha mãe foi diagnosticada com câncer terminal. Eu pedi a Belial e ele a curou. Eu tinha acumulado uma dívida tão alta com ele que era impossível eu me afastar dele. E o pior de tudo, era como se ele sugasse as minhas energias e me atraísse a fazer coisas ruins. Uma vez, aquele cão me disse que eu poderia ser muito forte, me transformar no que as pessoas conhecem como lobisomem, mas sem essa patifaria de olhar para a lua cheia, e sim um lobisomem de verdade. Eu só deveria dar permissão a ele, que ele enviaria uma legião de demônios para o meu corpo. Então, o meu corpo não aguentaria a forma humana e eu me transformaria em algo bestial com uma força surreal. Eu aceitei. Eu posso dizer que estava consciente, mas não tinha controle sobre os meus atos. Eu me transformei em um monstro horrível semelhante a um lobisomem. Porém, com pelos fedidos e quentes, focinho alongado com enormes presas afiadas e uma força que eu era capaz de arrancar uma árvore. Bem, naquela noite eu me transformei e no dia seguinte eu acordei totalmente nu perto de um lago. Eu estava com sangue na boca e, para minha infelicidade, aquilo era humano. Eu lembrava do ocorrido como se fosse um sonho. Eu havia invadido uma fazenda, atacado os animais, e quando fui surpreendido com tiros, eu entrei no casarão e dei cabo em todos que estavam no local. E quando acordei na forma humana, o cão estava do meu lado me encarando, apenas esperando que eu acordasse. Eu me lavei, fui em um sítio vizinho, peguei algumas peças de roupa no varal, cheguei em casa e refleti sobre tudo o que estava acontecendo. Então tomei coragem e mandei aquele cão embora. E ele foi sorrindo. No outro dia de manhã, eu me deparo com aquele cão deitado em minha cama. Eu saí correndo pelas ruas e gritava para alguém afastar aquele cachorro de mim. E para minha surpresa, ninguém além de mim o via. As pessoas que antes me admiravam, agora me achavam louco. Porém, um padre que passava pelo local, ele viu a cena e conseguiu ver o cão. Ele começou a orar até eu desmaiar. Acordei em casa com várias pessoas me segurando. Eu estava amarrado em uma cadeira, enquanto dois padres me exorcizavam. Eu dizia muitas blasfemas contra eles, cuspia em suas caras e fazia os móveis do quarto levitarem. Eu via o cão ali, parado me encarando. Ele rosnava e aos poucos ele foi sumindo,
sumindo, até desaparecer por completo. Os padres disseram que agora eu estava liberto do demônio, e eles me disseram que o nome daquela entidade era Belial. Infelizmente, o tumor maligno da minha mãe retornou. Eu gastei até o meu último centavo com tratamentos que de nada valeram. E no final de tudo, eu tive que voltar para a minha antiga casa, que já estava em ruínas. Eu pensei em dar cabo na minha vida, mas aquele padre que me exorcizou, ele me ajudou em minha jornada espiritual e eu também me tornei um padre. Hoje, eu enfrento vários problemas psicológicos, mas a oração tem me ajudado muito. E para quem quer saber se o pacto valeu a pena, a resposta é não. Pois o único dia da minha vida que eu realmente fui feliz, um velho maldito apareceu e destruiu os meus sonhos e a minha felicidade. E o meu maior desafio é perdoá-lo. Boa noite. É possível um lobisomem atacar uma comunidade por mais de 40 anos e ninguém saber quem é o indivíduo que se transforma. Seguimos todas as pistas e investigamos a fundo, e tudo que eu posso dizer é que são mais de um lobisomem ou a pessoa que se transforma, mexe com feitiçaria e conhece segredos ocultos para nunca ser pego. Boa noite, eu me chamo José Rodrigues, tenho 45 anos e moro no estado do Maranhão, um dos lugares mais assombrados, se não o mais assombrado desse Brasil. E desde menino eu escuto falar em coisas sobrenaturais que a vizinhança toda relata. Porém, muitas dessas aparições se devem ao fato da nossa casa ficar exatamente de frente a um antigo cemitério. E vocês não fazem ideia do tanto de coisas que já vimos e ouvimos por conta disso. Já ouvimos gente chorando lá dentro em plena madrugada, já ouvimos pedido de ajuda, gritos, e vimos até um garoto pequeno correndo lá dentro e rindo. E isso tudo no escuro. Mas a história que eu quero trazer hoje é sobre gente que vira lobisomem. Bem, a primeira vez que eu me deparei com esse bicho foi na época de Quaresma, e a maioria das ruas era só mato, e o pessoal só vinha para cá enterrar os seus parentes. Aqui onde eu moro até os dias de hoje. Bem, naquele tempo haviam poucas casas. As terras aqui eram bem baratas. Na verdade, era quase de graça, justamente por conta do cemitério. O povo era cheio de superstição e não queria ter casa onde diziam que poderia ser assombrado. Só que teve gente como meu pai que não ligou para isso. E na época ele comprou muitos lotes bem baratos, fez a nossa casa e botou cerca em tudo que tinha comprado. Pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele venderia tudo ali e ganharia um bom dinheiro. E não deu outra. Com o tempo, o pessoal começou a procurar o meu pai atrás de compra e ele vendeu tudo. E as pessoas começaram a fazer as suas casas. O lugar antes era chamado de Morro do Cemitério e depois ficaram chamando de Alto do Cemitério e hoje se chama Bom Jardim. Mas antes o nome era esse, Alto do Cemitério. Bem, quando eu era adolescente e morava com os meus pais, em uma certa manhã de domingo, subiu o alto a pé um pessoal que vinha trazendo um menino para enterrar. É uma das coisas mais tristes que se pode ver. Eu mesmo nem gosto de olhar. Eu só vi que era um menino pequeno pelo tamanho do caixão que estava sendo carregado. O pessoal entrou e se despediu enterrando o garoto em uma cova no chão e perto do meio-dia eles foram embora. O dia passou
E já à tardinha me apareceu um homem estranho, todo sujo como se tivesse saído de dentro da lama. Ele tinha os pés cheios de feridas, os dentes amarelos e fedia que nem um porco que rolou na lama. Ele me viu sentado em frente à minha casa e veio ao meu encontro. Ele se aproximou e me pediu um copo d'água. E eu pedi que ele esperasse ali e fui pegar meio desconfiado, pois eu nunca dei confiança para estranhos, principalmente do jeito que ele estava. O homem bebeu a água e falou bem assim: "Que cheiro bom!" E ficou farejando algo que eu não conseguia sentir. Ele parecia que estava enfeitiçado pelo cheiro e ficava tentando sentir cada vez mais. Até que eu, já estranhando por demais o jeito dele, eu falei: "Já bebeu a sua água? Agora siga o seu caminho." O homem me olhou com raiva e bateu o pé no chão, limpando a sujeira, e se foi dando a volta como se estivesse indo para trás do cemitério. E eu já estranhei ainda mais o homem, pois o caminho que ele pegou não tinha nada, só mato. E como já era fim de tarde, eu já pensei: esse aí não é coisa boa. Eu, às vezes, não aguento tanto de mosquito que vem pra cá à noite. Imagina se enfiar no mato desse jeito. E do jeito que ele estava, esse aí com certeza aprontaria. E quando anoiteceu, eu fechei as portas da minha casa e fui deitar. Mas desde pequeno, o meu sono foi leve e não podia dar um vento mais forte que eu já acordava. E nessa noite, com a hora já adiantada, beirando a madrugada, eu acordo com aquele barulho de terra sendo jogada e uns rosnados que era a coisa mais medonha que alguém poderia escutar. E na hora eu levantei, e a minha mãe, quando ouviu, ela logo disse: "Não vá lá fora não. Se deite, menino. Cê besta, homem. Isso aí é obra do cão. Dá confiança não." Nessa época, o meu pai trabalhava viajando e só estava a minha mãe e eu em casa. Eu saí da cama e fui até a cozinha, onde guardava uma faca amolada, que para rolar a cabeça de um era bem ligeiro. Eu me aproximei da porta e escutei o barulho que continuava e percebi que vinha lá do cemitério. Era um barulho de terra sendo jogada. Algo estava sendo cavado. Mas que animal dava essas baforadas? Atrás da minha casa havia um terreno e mais para baixo uma casa que pertencia a um compadre do meu pai chamado Roberto. Ele tinha permissão de entrar pelo meu portão de trás e eu só escuto ele batendo na porta da minha cozinha e chamando o meu nome. Eu vou e abro a porta e o vejo armado e me perguntando que diabos era esse barulho. Eu falei que estava vindo do cemitério. E ele, quando ouviu mais alto, ele logo disse: "Lá de trás dava para ouvir." E eu já me assombrei. Ele continuou: "Mas agora, escutando daqui, eu não faço ideia que animal pode ser esse." O bicho cavava e às vezes parecia estar bufando. E aí voltava a cavar e dava uns gemidos como se fosse uma pessoa sentindo muita dor. E foi então que ouvimos um grito de gente, como um homem sendo morto, e achamos que poderia ser alguém sendo atacado. Eu abri a porta e corri até a entrada do cemitério com a faca na mão e o Roberto com a carabina. Mas nem precisamos entrar para ver o que tinha feito os barulhos, pois lá dentro se levantou um bicho tão medonho que só de lembrar eu me arrepio inteiro. O bicho tinha os braços e as mãos que arrastavam no chão e era todo cheio de pelos ralos. O rosto da criatura era pontudo e os olhos esbugalhados, com as orelhas caídas, e eu duvido que possa existir coisa mais feia que aquilo no mundo. O bicho deu 2 passos para frente, como se fosse nos atacar, e o Roberto disparou. Foi um tiro e uma carreira, como dizemos aqui. O animal correu para o fundo do cemitério e nós corremos de volta para casa. E lá de dentro, ouvimos os uivos do bicho, lá dentro da mata escura. Isso é um lobisomem.
dizia o Roberto, e eu concordei na mesma hora. Nunca pensei que um diabo desses pudesse realmente existir, mas o que vimos era um. Eu apostaria a minha vida nisso. Eu não consegui mais dormir naquela noite. E pela manhã, fomos ver o que o bicho estava procurando, e quando vimos, havia um buraco já fundo e terra jogada para todo lugar. E foi aí que o Roberto falou. Eu aposto que o bicho veio atrás do menino. Dizem que essa coisa gosta de criança. Imagina se nós não tivesse saído e vindo ver. Ele teria levado o menino com ele. Eu nunca vi tamanha perversidade na vida. Uma coisa daquelas não poderia ficar solta por aí. E a notícia do bicho se espalhou logo. E à tarde, o pai do menino veio arrumar o lugar onde ele estava enterrado e me perguntou se era verdade o que eu tinha visto. Eu confirmei e ainda falei. De tardezinha, ele veio aqui na minha casa e pediu água. Um homem todo sujo que eu nunca vi aqui antes. Ele entrou nesse mato lá atrás e de madrugada nós vimos foi o demônio. E se isso que vimos era realmente um lobisomem, quem vira é esse maldito que eu dei de beber. O pai do menino se encheu de fúria, e o homem estava com tanto ódio que se visse o andarilho que eu vi ali na frente dele, ele arrancaria a cabeça do cara só com a força dos braços. Então organizamos de ficarmos de tocaia na noite que estava vindo, e armamos uma cilada pro caso do bicho voltar para pegar o que não conseguiu na noite passada. Ficamos na espera, mas naquela noite ele não voltou. Armamos tocaia para pegar o bicho por quase um mês, mas ele não deu mais as caras. Chegamos a achar que o tiro do Roberto deu cabo no homem que virava bicho, ou se ele foi ferido, ele foi para longe para nunca mais voltar. Porém, anos depois o demônio voltou. E nessa época, eu já era pai e morava com a minha esposa e filho. E por pouco, a coisa não pegou meu filho. E com o tempo, foi enchendo de casas em todo lugar. As ruas foram melhorando, mas ainda assim, era um lugar meio deserto. Haviam lugares que eram bem perigosos de se ir, principalmente à noite. E por isso, quando anoitecia, você só passava nesses lugares mais isolados se fosse realmente preciso. O meu filho já tinha 17 anos, quando certa vez, ele com mais 2 amigos foram até um açude que ficava descendo a estrada do cemitério, indo lá por trás. O povo chamava de açude dos campos, porque metade dele ficava para dentro de umas terras que pertenciam a uma família que tinha esse sobrenome. O proprietário era Caio Campos, mas a metade que ficava para fora dessas terras era permitido o banho e a pesca, antes de chegar nas terras do Caio. Havia um pé de manga desses gigantes, e o povo às vezes levava peixe para assar lá e comer na sombra. A gente sempre passava por ele, e nesse dia os garotos ouviram os gritos de uns meninos pedindo ajuda. Eles disseram que tinha um homem doido atrás deles, e o meu filho e os seus 2 amigos correram até lá com um pedaço de pau e pedras na mão, e lá na frente eles só viram alguém de costa correndo para dentro do mato. E os gritos vinham lá de cima da mangueira. E eles foram até lá e viram 2 meninos que eram filhos de um homem que morava na outra rua da minha casa. Os 2 eram muito danados e por isso não passavam despercebidos. E todos ali que moravam perto do cemitério conheciam eles. Se chamavam Henrique e Juliano e tinham uns 9 ou 10 anos. E quando esses 2 viram o meu filho e os seus amigos, eles desceram rápido e com os olhos cheios de lágrima, disseram que um homem ruim estava atrás deles. Os rapazes perguntaram quem era o homem, mas eles não souberam dizer. Só falava que era um homem com os pés de bicho e estava lá embaixo pedindo para eles descerem, que ele daria dinheiro a eles se os 2 dessem a ele uma manga bem doce. Mas lá de cima,
eles viram que o pé do homem não era de gente e começaram a gritar. O homem disse que iria pegá-los quando eles descessem, e quando o estranho viu que tinha gente se aproximando, ele correu para o mato e se escondeu. Eles voltaram para casa com os dois meninos e levaram-os até a sua casa. Eles contaram ao pai o que tinha visto, e o pai perguntou: que negócio era esse de pé de bicho? E eles falaram assim: o pé dele era gigante e tinha unhas para cima. E lá de cima do pé de manga, a gente viu que tinha pelo nele todo. E quando falamos que não íamos descer, ele mudou do nada e começou a dizer que ia nos pegar. A história dos meninos começou a se espalhar, e quando meu filho me contou, eu já fiquei esperto. Eu já tinha tido uma experiência com gente que virava bicho, e logo disse: acho que esse é o tal do lobisomem que tá rondando aqui, e me parece que ele gosta mesmo é de crianças. E passados alguns dias, eu tinha ido com um compadre meu para uma festa de casamento de um amigo nosso, e a minha esposa estava passando uns dias na casa de um amigo dela de infância. E a festa se realizou em um lugar chamado Sítio das Pontes, que ficava meio longe. E na ida a gente foi de carro pegando carona, mas na volta a gente teve que voltar a pé. Tinha gente que vinha a pé também, e a festa foi até altas horas. E lá pelas 11 da noite eu decidi vir embora, e o caminho estava mais escuro. A gente seguiu com várias outras pessoas que estavam voltando para suas casas também, mas as casas deles eram mais próximas do que a nossa. E assim foi diminuindo o pessoal, até ficarmos só eu e o meu compadre. Pegamos a estrada da subida, que era bem mal iluminada, e depois de uma curva já se via o muro do cemitério e a minha casa. Mas antes dessa curva, vimos um bicho sair do escuro e ficar bem no meio da estrada, mas ele não nos viu. E com um susto, a gente pulou um cercado que havia do lado e entramos em uma casa que estava em construção. E lá dentro havia uma escada encostada na parede que não tinha telhado. E subimos lá para cima para olhar o que era aquilo lá na rua. E ficamos olhando sentados na madeira que já estava pregada para receber as telhas. E vimos um bicho exatamente igual ao que eu havia visto na adolescência. A diferença foi que esse ainda estava vestido com roupas de gente, mas não era mais uma pessoa. Tinha a aparência de um animal, com longos braços e pé, exatamente como os meninos tinham falado. A coisa passou e ficou na luz amarelada de um poste, como se procurasse algo. E foi quando vimos subindo 3 homens que vinham conversando, e nós começamos a gritar, dizendo para eles tomarem cuidado. E o bicho, quando os viu, ele saiu correndo, e eles viram quando a coisa foi até o cemitério e lá se escondeu. Nós descemos da casa e fomos até os homens. Eu bati na porta chamando o Roberto, que quando me ouviu dizer o que nós tínhamos visto, ele já se armou e foi até o cemitério ver se a coisa ainda estava por lá. A gente olhou por todos os lados, cada canto e atrás de tudo, mas o bicho já não estava mais lá. E foi quando vimos que lá atrás havia uma parte do muro mais baixa, e deveria ter sido por ali que a coisa fugiu e ganhou o mato. Ficamos olhando lá de cima do muro, mas não havia nada a se fazer. Mas uma coisa era certa: o lobisomem que eu tinha visto quase 20 anos atrás estava de volta e atacava no mesmo lugar de antes, nas proximidades do cemitério. E passados 2 dias desde a aparição, ficamos sabendo da história do seu Antônio, que morava na estrada descendo o cemitério, já do lado esquerdo. A casa dele era a última da rua que dava para um terreno muito grande, mas que não tinha nada além de mato, e foi assim que ele nos contou. Eu tinha pescado uns peixes
estava fazendo um caldo para dar de comer para os meus cachorros, misturando com farinha de milho. E como são 6 cães grandes, em fim de semana eu faço essa comida mais forte para dar para eles. E entrei pela noite fazendo um caldo em uma panela que estava no fogareiro lá nos fundos do meu quintal. Já era noite quando eu comecei a assobiar para eles, que quando ouviam já corriam para o meu pé, mas dessa vez nenhum veio. Eu chamei por eles e assobiei e nada. Pensei que eles poderiam ter entrado no mato e estavam correndo atrás de algo, pois são 6 cães bem bravos. E foi nessa hora que eu vi aquela quebradeira de mato e eles latindo atrás de alguma coisa. Eu vi eles pulando em cima de um bicho que dava patada neles, que os faziam gemer e cair longe. Eu os chamei e 2 vieram para perto de mim, mas ficaram 4 acuando a criatura mais na frente. E foi quando aquela coisa olhou para mim, e o seu rosto tinha pelos, mas estava todo torto, e parecia molhado como se estivesse derretendo. Era uma coisa muito feia, o corpo todo torto, e também os braços longos como os de um macaco desses bem grandes. E quando aquela coisa me olhou, os 2 cães que tinham voltado para perto de mim, eles correram para cima do demônio e ficaram os 6 atacando ele, até que o bicho fugiu e eles partiram atrás. Eu assobiei e os 6 voltaram, e 3 deles tinham cortes que foi preciso costurar, mas estão bem. Agora, o que os atacou tinha garras afiadas que fizeram um corte fundo nos meus animais, mas eles não deixaram o bicho chegar nem perto do meu cercado. Era ele que o povo diz que aparecia atrás do cemitério ou nas ruas, o tal do lobisomem. E quase 20 anos depois, o lobisomem que eu vi com os meus próprios olhos estava de volta. E dias depois ele sumiu e ninguém mais o viu. Mas como da segunda vez, ele voltou quando ninguém mais achava que ele poderia voltar. Mas não se passou muito tempo até eu dar as caras novamente com aquela criatura. Eu havia separado da minha esposa. Ela estava de caso com um homem que se dizia gostar de homens. Ele se chamava Patrício. Resumindo, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho e peguei os 2 transando loucamente. Não vou entrar em detalhes, mas me separei dela e ela foi morar com os seus pais. E o meu filho decidiu ir junto, já que ele acreditou na versão da mãe. Alguns meses depois, comecei a me engraçar com uma moça chamada Luana, que era descendente de índios, mas não vivia em reservas ou comunidades afastadas. Ela morava perto da escola que eu estudava na adolescência e tinha uma família muito grande. Eles tinham um tipo de sítio e lá dentro haviam várias casas onde moravam seus tios, tias e avós, e cada um com uma casa diferente, mas moravam todos perto um do outro nesse sítio. Eu acabei conhecendo a Luana na escola quando fazia o 3º ano do ensino médio e ficamos bons amigos. Mas eu me casei e nos afastamos. Porém, de vez em quando eu pulava a cerca com a Luana e transávamos loucamente no matagal. Eu me lembro que da última vez ela pediu para uivar no meio do ato. E no dia seguinte, os fofoqueiros da comunidade relatavam não só ouviram o uivo de dentro da mata, mas também afirmaram que viram o lobisomem. E quando contei a Luana sobre a história que tive com o lobisomem anos atrás, ela ficou surpresa e ao mesmo tempo curiosa em saber mais. Ela disse que o seu avô, que ela chamava de Rambo, ele tinha várias histórias sobre essa coisa. E ele dizia que não se deve brincar com gente que vira isso, porque bicho mais vingativo que esse não existe. Eu fiquei tão curioso em conhecer o Sr. Rambo, que pedi para que Luana me levasse até ele. E em um fim de semana, eu fui até lá para ouvir as histórias desse senhor,
Entramos em uma casa simples, onde um senhor cozinhava algo sentado ao lado do fogo. Ele era muito brincalhão e ficava dizendo coisas para todos que estavam ali ficarem rindo. O seu apelido era Rambo, porque ele andava sempre armado, mas não era revólver, era outro tipo de arma que ele sempre carregava com ele entre as pernas. E quando a sua neta pediu para que ele contasse as histórias que sabia sobre lobisomem, ele logo começou a falar. Quando eu morava dentro das matas, sempre aparecia esse bicho. Eu lembro que as mães tinham filhos pequenos e quando ouviam o uivo, elas banhavam a criança para esconder o cheiro ou pegavam folhas de cheiro forte e colocavam ao redor do pequeno para confundir o faro do bicho. E quando ele falou isso, eu contei sobre a história que me ocorreu anos atrás e ele disse que isso era lobisomem sim. E quem vira está sempre onde existe morte, cemitérios, matadouros de animais ou lugares onde acontecem desgraças. Então ele contou o que lhe aconteceu. Certa vez eu tinha feito uma viagem a pé com o meu pai para visitar a irmã dele que tinha tido um menino. Ela morava em uma casa afastada porque o seu marido não era índio e a casa ficava bem longe. Porque o homem criava porcos para vender e o mau cheiro de onde os bichos ficavam era muito forte para ter vizinhos. E por isso, eles tinham que morar afastado. Nós fomos um dia para voltar no outro e naquela noite, um lobisomem apareceu. Nós estávamos cozinhando em um fogareiro e minha tia se balançava em uma rede com a criança, quando ouvimos os porcos gritando. E corremos para ver o que era. E quando vimos, havia um animal dentro do chiqueiro já todo sujo, que quando nos viu, ele veio para cima de nós. Corremos de volta para casa, e o meu pai não teve dúvidas de que era um lobisomem, mas o marido da minha tia não queria perder os seus bichos. Ele se armou dizendo que iria voltar até lá, e eu e meu pai fomos com ele. Mas o bicho não se viu mais. E foi quando a minha tia gritou lá na casa e corremos para acudir e vimos um bicho correndo de costas e parte do corpo tinha pelos e outras não. Ele fedia muito e dava roncos que se ouvia de longe. Enquanto ele corria, no que fomos acudir os porcos, o bicho foi até a casa onde a minha tia estava com um menino novo. Bicho esperto é lobisomem, porque se ele quisesse mesmo ter levado algum porco, ele teria levado e ninguém daria notícias. Mas ele queria era a criança e nos afastou da casa, mas por Deus, o plano dele não deu certo. E quando amanheceu, o marido da minha tia foi atrás de comprar uma arma de fogo para se proteger, mas aquele maldito não voltou mais. Teve outra vez que as crianças de onde a gente morava chegaram gritando que um homem de mãos grandes tinha tentado contra eles. Nós fomos atrás desse homem, mas antes eu perguntei por que das mãos grandes. E os meninos falavam que o homem se aproximou escondendo as mãos e dizendo que era amigo. Mas quando mostrou uma das mãos, era peluda e tinha garras. E a cor dos olhos do homem eram bem diferente. Olhamos ao redor e atrás desse homem, mas nada vimos. Porém, à noite ele veio nos atormentar, só que já estávamos o esperando. Fizemos uma fogueira alta para iluminar ao redor e só ouvimos o roncado do bicho no mato. Ele andava quebrando galhos e fazendo barulhos para assustar, mas nenhum dos homens que ali estavam tinham medo, e se ele atacasse, seria o seu fim. Ele veio por 3 noites, e vendo que não conseguiria nada, ele se foi para fazer maldade em outro lugar. E teve uma vez que achamos uma comitiva dessas de gado fazendo uma viagem,
e paramos para avisar que havia um bicho medonho que atacava viajantes. Eles então falaram que a tal coisa já tinha atacado na noite anterior e nos contaram como foi. A gente tinha montado acampamento para passar a noite quando meu amigo foi olhar uma movimentação estranha onde o gado estava. Nós estávamos comendo perto do fogo e foi quando ele voltou gritando, dizendo que uma coisa estava correndo ao redor dos bichos e os espalhando. Normalmente, quando tem bezerros maiores, eles ficam na ponta, deixando os bezerros mais pro meio. E esse bicho tentou espalhar para ver os bezerros e tentar pegá-los. A gente correu para ver que bicho era e vimos um animal estranho que balançava as pernas para cima e para baixo, como se os joelhos fossem uma mola. Eu nem pensei duas vezes e disparei a minha arma. O bicho deu uns pulos e saiu nas quatro patas fugindo. A gente viu um lobisomem, mas ele não se criou nessa comitiva. Bem, essas e muitas outras histórias o Sr. Rambo me contou sempre que eu ia até lá. E mesmo depois de anos, eu continuei fazendo visitas e sempre ia de moto. E às vezes ficava até tarde por lá conversando, até que o Sr. Rambo me contou que algumas pessoas estavam vendo um bicho estranho e que eu tomasse cuidado, pois eu poderia dar de cara com ele. Uma noite dessas, eu nem liguei e acabei me dando mal. Como eu falei, eu sempre ia até o sítio do Sr. Rambo, onde morava a minha amiga Luana. E mesmo depois de eu me divorciar, as pessoas falavam que nós tínhamos um relacionamento, mas não era isso. Eu adorava ouvir as histórias que eles me contavam. E certa vez, quando eu cheguei lá, o Sr. Rambo, ele disse que queria falar comigo, pois às vezes eu saía de lá tarde da noite e algumas pessoas ali de perto estavam vendo uma coisa estranha e fazia algumas noites. Ele disse que eu, quando fosse embora, eu mudasse de caminho e pegasse sempre uma estrada diferente, pois alguém poderia notar que eu tinha o costume de ir e vir sempre pelo mesmo lugar. Eu perguntei o porquê disso e ele respondeu: ontem eu ouvi uma história de um homem que veio entregar leite aqui. Ele disse que há uns dias a sua mulher estava lavando a louça em uma pia que ficava na parte de trás da casa e ela escutou algo se aproximando. Ela ficou com medo, pois o cachorro da casa começou a latir sem parar. E foi aí que ela viu dois grandes olhos no escuro e correu para acender a luz do quintal. O seu marido veio também e o casal viu saindo do quintal deles um bicho que não sabem dizer o que era. Só falaram que ele fedia muito e parecia um grande cachorro doente com pelos caindo. E nessa mesma hora ele voltou e o casal escutou o cachorro deles brigando com alguma coisa. Então eles acenderam a luz e novamente lá estava o animal estranho fugindo da luz e se escondendo no escuro. E sabe o que eles tinham em casa? Um recém-nascido de 3 semanas. Eu não sei se é o mesmo lobisomem que você e várias pessoas já viram nessa região, mas com certeza o gosto dele é o mesmo. Onde tem recém-nascido, ele vai atrás. Eu escutei o conselho do seu Rambo. Eu fiz como ele me pediu. Na verdade, eu até parei por um tempo de ir até lá, onde eles moravam, para ver se essa história sobre o bicho tinha fim. Mas essa coisa parecia nunca ir embora. Até que chegou o aniversário de Luana e eu fui até lá, pois era sempre feita uma grande festa em comemoração. Eu fui de moto, cheguei lá já à noite e o Sr. Rambo veio falar comigo que se caso ficasse muito tarde e se eu ainda estivesse com eles, eu poderia dormir em sua casa e voltar para a minha só pela manhã. Eu agradeci e falei que não iria demorar.
pois tinha que acordar cedo para o serviço no dia seguinte. Eu fiquei com eles até umas 9 horas, e quando peguei a minha moto para ir embora, a Luana e o senhor Rambo, eles vieram pedir que eu não fosse e que deixasse para ir pela manhã e ficasse ali com eles aquela noite, pois as estradas que eu teria que passar estavam perigosas. Eu falei que não precisava, mas se caso visse qualquer coisa, eu voltaria. Então liguei a moto e fui. Havia uma estrada que eu achava mais rápida e o povo chamava de Estrada do Matadouro, porque no fim dela havia um matadouro desses de frango que você sentia um mau cheiro de longe. E quando vi a parede lateral de lá, eu senti de voltar até o sítio do senhor Rambo. Eu não sei explicar, mas algo me dizia para dar a volta com a moto e não passar por lá. Então eu fiz isso. Voltei até o sítio e quando cheguei no portão, o senhor Rambo mesmo, sendo já um senhor de idade, ele correu até onde eu estava para abrir o portão e me deu um abraço dizendo que estava muito preocupado por eu ter ido. Mas graças a Deus, eu tinha voltado e a Luana veio falar comigo aliviada por eu não ter pego a estrada e me abraçou também. Então, eu fui até a casa do senhor Rambo e contei a ele que senti uma coisa muito forte que me dizia para voltar, e ele disse que foi Deus que me mandou voltar, e falou que o mal há muitos anos caminhava nessas estradas à noite e que era um mal antigo e perverso. Eu dormi na casa dele naquela noite e pela manhã bem cedo eu fui para casa. Peguei a estrada do Matadouro já de dia e quando passei lá em frente eu vi a porta lateral aberta e havia uns frangos lá do lado de fora andando solto e eu achei estranho, mas continuei o meu caminho. Uns dias depois eu voltei até o sítio para visitar a Luana e o senhor Rambo me perguntava se eu já sabia o que havia acontecido na estrada do Matadouro na noite que eu voltei. Eu disse que não. Então, eles me contaram. O rapaz que trabalhava no Matadouro, ele passou aqui esses dias e disse que na noite do aniversário da Luana, o animal invadiu o lugar. Ele falou que estavam com mais 2 homens e viram o monstro quando foram jogar as penas das galinhas em um buraco para queimar no dia seguinte. E lá, eles viram uma coisa que os olhos brilhavam no escuro. Eles correram para dentro e o animal veio atrás deles. Os homens ficaram tão apavorados que correram até um carro, ligaram e foram embora. E pela manhã, a porta de trás estava aberta e haviam galinhas mortas e outras soltas nas estradas. O bicho entrou e deixou lá mais de 10 galinhas mortas. Elas estavam cheias de marcas de mordidas, principalmente nas cabeças. Eles estavam tentando entender que bicho seria esse, mas para nós não existe dúvidas. Está bem claro que se trata de um lobisomem. E se você tivesse passado na estrada aquela noite, teria dado de cara com um lobisomem lá no Matadouro. Mas por Deus, você não passou. Eu tive um livramento dos céus naquela noite, e graças a Deus e ao seu Rambo que me avisou do perigo. E nessa mesma época, teve outro relato de um senhor que estava voltando de carro para casa e viu os porcos saírem correndo do mato e atravessando a estrada. Ele parou e ficou olhando o que corria atrás dos bichos, e foi quando ele sentiu que algo pareceu encostar na parte de trás do seu carro. Ele olhou pelo espelho retrovisor e viu um demônio todo peludo de olhos amarelados já perto do vidro e olhando lá dentro. O senhor disse que pisou fundo para sair dali e o bicho ainda correu um pouco atrás do carro e depois parou e pulou para o mato. Eu estive pensando que são muitos relatos sobre esse bicho por aqui através dos anos e cheguei à conclusão
Não é de longe como um andarilho que eu vi da primeira vez. Eu acho que é uma pessoa de perto e é alguém que vive por aqui e anda nessas estradas e conhece as ruas e onde todos moram. E por isso sabe exatamente onde atacar e quem atacar. As minhas visitas ao sítio do seu Rambo e a minha amizade com a Luana acabaram quando eu me casei novamente com a minha ex-esposa. Nessa época, ela já tinha mais 3 filhos, 2 do Patrício e o meu primogênito. Eles terminaram porque o Patrício conheceu um senhor bem peludo que parecia um lobisomem. Eu tenho certeza que o lobisomem do alto do cemitério era alguém que há muitos anos vive aqui e já fazem mais de 20 anos que não escutamos qualquer relato sobre a criatura. Aqui virou um lugar cheio de casas, com postes de luz, e não lembra nem de longe o lugar que foi antigamente. Tem mais de 20 anos que a fera não aparece, e há quem diga que ela não volta mais, e que a pessoa que virava já deve ter morrido, mas eu não acredito nisso. Para mim, a pessoa que vira ainda está por aí, só que agora mais afastada por conta do aumento das casas e das pessoas. E ele deve procurar lugares mais isolados para se transformar e levar o terror a quem o vê, assim como ele fez há anos atrás. Boa noite.